Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva para receber o conteúdo de costura, ativa o sininho, se inscreve no canal para participar dos vídeos que eu vou compartilhar com você aqui sobre costura. No vídeo de hoje eu vou mostrar adaptação de molde, corte e costura de uma blusa. Então vem e me acompanha nessa costura. A gente vai fazer a adaptação do molde para o modelo da blusa, né? Vocês sabem qual é o modelo da blusa. Ela tem o viés no decote e uma gotinha na frente. A gota da frente, ela não chegou a ser feita com redondo, ela foi feita só um corte. Então, eu vou mostrar para vocês como adaptar o molde para fazer esse modelo, tá? E aí, assim, ó, tô com o meu molde da frente e o molde das costas. Por quê? Porque eu preciso fazer diferente frente e costas. Como ela é mais alta atrás, né? Ela tem também uma gota para que a gente possa vestir, porque como o tamanho do pescoço dela é pequeno, não caberia na cabeça. Então eu fiz com uma gota atrás também, com uma abertura, para que ela possa passar pela cabeça. E o viés eu fiz o acabamento que amarra atrás, né? O fechamento da blusa foi feito com o mesmo viés que faz o acabamento. Leni. Ah, a Leni é a Nena, né? Gente, eu esqueço. A Nena a gente sempre chama de Nena, então é a Nelly, é a Leni. Leni. Tem Nelly, tem Leni. Nena, estás por aí? Que tá muda também. Também tá muda. Nelly sumiu agora também. Eu não sei se ficam só. Para mim aqui tem só 3 imagens. Nena. Nós também. Sim. Já tô muda. Não, tá falando, estás falando. Estás falando. Tá? Então, assim, ó, do modelo da blusa, a gente vai fazer a adaptação no molde para poder cortar no tecido, tá? Olha só, eu não sei como vocês estão assistindo. Se vocês assistirem com a tela horizontal, fica melhor, a visão fica maior, tá? Minha frente da blusa, tá? Eu vou usar a base do corpo. Na hora de cortar no tecido, eu vou dar folga de vestibilidade, que é a folga que eu quero para que ela fique soltinha no meu corpo. Tá? E na parte do decote aqui eu vou definir como eu quero esse modelo. Ela não é bem fechadinha no decote aqui, ela é um pouquinho mais embaixo, e aí eu vou definir as medidas que eu quero. Eu vou definir 2 centímetros abaixo do decote original da minha blusa, e eu vou fazer um modelo que vai ficar com franzido. Então eu tenho que trazer esse formato mais para a lateral para que eu tenha um espaço para poder franzir. Eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso fazer o novo decote redondo do lado do decote que eu tenho e depois fazer aberturas, ou eu posso já fazer o decote maior e depois só franzir. Mas para eu fazer o decote maior, eu não posso seguir ele lá para cima. Eu tenho que seguir ele mais para fora aqui, que quando eu franzir ele vai vir para cá. Tá? Então são duas situações que a gente pode fazer. Eu prefiro a segunda opção, onde eu defino o tamanho que eu quero, porque não vai ter muito franzido aqui, ó. E aí eu dou assim, ó, o que eu poderia dizer para vocês? Na minha medida aqui, 2 centímetros no centro, e aqui eu afastei ele 4,5. Não, 5 centímetros, ó. Tá? Poderia ser na linha da caída do ombro, tá? 5 centímetros. E aí eu só vou desenhar a minha cava de novo. Tá? Então, o que eu posso botar de regra para vocês? 2 aqui e 5 daqui, ó, desse ponto para cá. 5 centímetros de distância, ó. Eu medi aqui. 5, tá? Isso no meu molde. Tá? Eu não sei como isso ficaria no molde de vocês, qual é o tamanho do molde de vocês.
eu não vou ter muito franzido aqui, eu quero pouco franzido. Se eu quiser mais franzido, aí sim, aí eu vou abrir aqui e vou dar aquela abertura no molde. Eu vou explicar para vocês isso aqui quando eu colocar no tecido para cortar, tá? A princípio, a adaptação do molde eu vou fazer dessa forma. O resto da blusa eu não tenho adaptação nenhuma. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte nela, no tecido, até a altura que eu queira essa gota. Porque aqui, como eu vou franzir para cá, ó, essa parte vai ficar toda franzidinha, então o próprio franzido vai deixar a abertura para que eu possa botar o viés que vai fazer a aberturinha aqui, tá? Que é a abertura do modelo que eu mandei para vocês no grupo ali, tá? Então essa parte ela vai ter um detalhezinho que vai ficar só viés, mas eu não preciso fazer um arredondado para que ele fique com aquela abertura. Na hora que eu franzir, eu vou deixar ele mais aberto e aí ele vai fazer a abertura. Quando eu prendo o viés, eu deixo o viés solto aqui no meio e o franzido vai ficar dos lados. Então, ele vai ficar com a abertura, tá? Entendem o que eu estou falando? Entendi. Entenderam, meninas? Lucimeire, entendeu? Entendi. Tá. Então tá, meu molde tá pronto. Normalmente essas blusas, elas não têm muito a cintura, né? Então eu não preciso ter essa curvatura aqui de cintura, mas isso aqui eu posso botar direto no tecido, ignorando essa cintura aqui direto no tecido. E a parte das costas. A parte das costas eu vou fazer a mesma tecida que eu fiz de 2 ali. Eu vou fazer aqui também 2 centímetros do meu decote original e vou fazer também o formato lateral. Mas aí aqui eu posso marcar, eu não posso marcar no ombro porque senão vai dar erro, tá? Eu tenho que fazer uma medida, vamos pensar assim, ó, da diagonal até o meu ombro, tá? Da diagonal até o meu ombro também 5 centímetros, ó. Do ombro não, a caída do ombro, tá? Ó, do centro até a caída do ombro. Eu posso fazer isso aqui até reto, ó. Tá? Posso fazer uma linha reta. E também vai depender do tamanho de franzido que eu quero para esse decote, a quantidade de tecido que eu vou colocar aqui. Ele também vai ficar com a gota atrás, porque eu vou deixar uma abertura também aqui. E essa abertura pode ser bem profunda, porque nas costas é só para ficar confortável para vestir. E a cava também é a mesma coisa. Na parte de baixo do braço, eu não mexo. Eu só mexo na linha que vai ali pro decote, tá? Nessa parte aqui que eu faço a adaptação. Aqui, ó, nessa curvatura eu não mexo nada. E deixo também sem tanta cintura aqui, tá? Eu não preciso dessa blusa bem acinturada, porque ela não é a intenção dela ficar justa no corpo. Poderia ser, mas não é a intenção. Eu não coloquei pence na minha blusa, tá? Mas para quem tem bastante seio, pode ser colocado uma pence na cava, que ela é aquela pence de acima da cava, 5 centímetros. Ela seria aqui, ó, uma pencezinha vindo no rumo do busto, ou a pence da lateral. Mas aí sim, aí eu vou fazer a altura de busto, né? Faria a altura de busto, a minha altura é 28, eu acho. Acho que é 28 a minha altura, mas aí vocês colocariam a medida de vocês. Faria aquele esqueminha aqui, ó, da circunferência, que eu ensino para vocês na modelagem, para fazer o recorte princesa. E essa pence da cava, para quem tem bastante seio, para quem tem bastante busto, ela seria no rumo do centro do peito, mas ela não vai vir até o centro do peito, ela vai vir no máximo 8 centímetros dentro do meu molde. E aí eu faço um para cada lado, esqueminha de pence normal, tá? A minha blusa não precisa porque eu não tenho muito busto. Mas se vocês vestirem a blusa e ver que ela ficou com aquela folga aqui na cava, é só fazer a pence. Então já pode até deixar riscadinha, se vocês já têm o hábito de fazer pence nas blusas que vocês usam, já deixa riscada no molde, risca no tecido, porque assim, ó, o que acontece quando eu puxo aqui o franzido, essa cava já ajusta,
tá? Ela fica ajustada no corpo, então, para mim, não teve a necessidade. Ou então poderia ser aquela pence daqui, ó, a pence da lateral, que é exatamente igual. Toda vez que vocês pensarem em uma pence lateral, é a regra que usa no molde do blazer. É a mesma regra, tá? É baixar 8 centímetros, da abertura de 2, traçar até o centro do peito, ali do busto, centro do busto, e fazer o mesmo esquema que a gente faz, tá? Só que a pence, ela não vai ir a costura até lá. Também ela vai ficar com 8 centímetros de profundidade. Ela vem só quando a pence é costurada, quando ela vai ser costurada na roupa, ela vai ter no máximo 8 centímetros, tá? No caso da minha medida. Caso vocês tenham uma blusa bem maior, pode ser um pouquinho mais. Tudo vai depender do tamanho do manequim que vocês estão costurando. Nas costas, a única alteração que tem é essa questão do decote aqui. E é tudo isso a adaptação do molde, tá? Aí agora eu vou pegar o molde, vou recortar para mostrar para vocês como aumentar esse franzido, se vocês quiserem mais franzido, tá? Eu não gosto com tanto franzido para não ficar muito volume, né? Então ela ficou bem delicada, bem suave aquela blusa, o tecido era molinho também, era um musseline, que eu fiz duplo. Então hoje eu tenho 2 tecidos aqui para mostrar para vocês. Um eu faria duplo, que é um branco com um poazinho. Um é branco e o outro é poá, eu vou mostrar para vocês. E o outro é um xadrez, assim, ó. Eu tenho esse aqui, que eu quero fazer uma blusa, mas não defini se vai ser esse modelo mesmo. Esse aqui não precisa ser forrado. Ele não é transparente, ó. Então, esse aqui eu faria com revel. Que o revel poderia ser aqui, né, para não pegar em cima do busto, mas ele teria já que fazer o acabamento na abertura. A que eu fiz é a mais prática de todas, né? A que eu fiz é totalmente dupla. Então, se eu fosse dizer para vocês fazerem essa blusa, eu diria, façam ela dupla. Dupla é a melhor opção. Ou então pode fazer com viés na cava. Os acabamentos podem ser feitos de outra forma, tá? Eu fiz dessa forma porque o meu tecido era transparente, eu precisava dela forrada. Mas eu achei assim, ó, não foi nem na overlock. Ela simplesmente foi costurada toda interna, não fica costura aberta para fora. E foi a melhor opção fazer daquela forma. Mas pode ser várias situações. Porque aí aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma bainha na cava também. Só uma bainhazinha na cava, porque o decote vai ser com viés. Poderia colocar viés no centro da frente. Tem várias possibilidades que poderiam ser feitas. Mas ainda, reforço, ela dupla é a melhor opção. Tá? Então, eu vou recortar meu molde para poder mostrar para vocês a adaptação para aumentar a quantidade de franzido. Isso pode ser feito no molde ou pode ser feito direto no tecido. Tem muitas coisas que a gente não precisa fazer adaptação. Para quem já está acostumado a costurar, não precisa fazer adaptação no molde. Eu já vou recortar no modelo, tá? Vou tirar o centro da frente. Centro da frente é o transpasse que tem, né? Que é a margem do molde, né? Que é a largura da régua. Eu recortei já na parte onde eu deixei um pouquinho menos acinturada. Também vou tirar um pouquinho que ficou de margem. Tá? Então, meu molde prontinho, tá? Então, agora eu vou botar para mesa, vou botar na mesa, para vocês verem como fazer a parte do corte. O que vocês querem ver? Ela dupla ou ela com outro acabamento qualquer? Que a gente pode definir. Porque aí as opções do tecido.
Essa xadrez, ela não vai ser dupla, tá? Então, se eu for fazer essa, eu não vou fazer dupla. A outra opção é esse aqui, ó. Eu vou virar um dálmata, tá? Esse aqui, eu tenho que colocar forro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um forro branco, tá? Liso. Eu tenho desse aí, Vera. Tens desse? Eu comprei aquele dia que eu fui na loja aí. Aham. Tá? O que vocês acham? Digam aí o que vocês preferem. O xadrez para eu fazer agora. Eu vou fazer blusa igual. Independente de ser agora ou ser depois. Só que o acabamento vai ser diferente. Vai ser com revel na parte de cima ou bainha na cava. E essa aqui vai ser dupla. O que vocês preferem ver? Dupla ou com outro acabamento? Eu prefiro dupla. E aí, meninas? As outras eu não estou vendo. Nelly, Margarida, Selma, Lucimeire, tá todo mundo escondido. Ninguém tá aparecendo. A Lucineide saiu para dar uma voltinha. Professor, pode ser dupla. Por mim, ó, a coisa que é dupla também. A Margarida que é dupla. Que é dupla, Margarida? A Margarida eu não tô vendo. Tá, então eu vou Ela fazer... tá fazendo assim, casadinho. Ela tá fazendo assim, casadinho, ela tá se casando. Dupla, então, dupla, né? Tá, então vou cortar esse aqui, tá? Vou mostrar exatamente como eu faço. Porque tem o jeito que eu faço e o jeito que eu ensino, tá? Eu vou dobrar ele, vou botar os dois juntos, tá? Para cortar os dois juntos já. Vou cortar a blusa e o forro juntos. Tá? Tudo bem acomodadinho e a gente vai dobrar em 4. Quer dizer, né? Imaginando que tem só um tecido aqui. E aí, o que eu faço? Ó? O meu molde frente e costas, ele é praticamente a mesma coisa. O que muda? O decote ali, ó. Tá? Eu acho essa forma de cortar mais fácil. O que daria para fazer? Dobrar o tecido, cortar costas, cortar frente. Poderia ser assim, tá? Eu acho mais prático assim. Eu vou cortar tudo junto, porque na verdade o que eu falei para o grupo, né? Que eu ia mostrar os macetezinhos que eu uso para fazer as minhas coisas. Então eu acho que nessas aulas é bem interessante isso. Eu ensino para vocês a regra, mas eu ensino os macetes também para vocês cortarem mais rápido. Tecido dobrado em 4, por que eu levo meia hora para fazer uma blusa? Né? 15 minutos, 20 minutos, porque eu faço dessa forma. E aí eu vou cortar tudo junto, mas eu vou usar agora a folga de vestibilidade, que aí eu vou deixar um pouco mais do que eu deixaria para folga de costura. Eu deixaria 2 centímetros, eu vou deixar 3 centímetros. Vou deixar uma folga que vai dar no total 4 centímetros a mais na minha blusa. Cada 1 centímetro que eu deixo aqui, são 4 no total, porque tem que multiplicar, né? A gente divide para fazer as medidas, então quando a gente acrescenta, a gente multiplica para saber que 1 centímetro é mais 4, tá? Então, para quem não tem prática, alfineta tudo, risca tudo e corta com o acréscimo de costura. Quem já tem prática, vai no olhômetro. Tá? Na cava, não. Na cava eu não vou deixar folga de vestibilidade. Na cava eu vou cortar com 1 centímetro é o suficiente para costura aqui. Tá? Vocês viram que eu tô com os 2 moldes aqui, tá? Para eu ter certeza do que é costas e o que é frente. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo que ele não tá aparecendo. Tá? E aí vou cortar decote, costas, tá? Minha blusa tá cortada, as frente e costas.
E aí eu separo aqui, ó. Uma costas, uma frente e uma frente. Tá? E aí sobrou umas costas aqui. Então, aqui é costas e aqui é frente. E aí eu vou tirar a diferença que tem entre costas e frente. Tecido leve. Complicado de juntar tudo de novo. Mas dá. Tá? Tudo junto aqui. E aí eu coloco aqui, só tiro a diferença que ficou entre frente e costas. Acomodo tudo aqui. Eu não vou fazer a pence, tá, gente? Ó, vou tirar só a caída do decote aqui, que é diferente, e a curvatura da cava também, que é diferente. Vou fazer a abertura no centro da frente. Mais ou menos o tamanho que eu fiz a outra, né? Até a altura da cava. Não vou fazer nenhuma das duas pences para mim, tá? Só expliquei como seria. E no centro das costas também vou fazer a abertura. Tanto na parte de fora, quanto no forro. Essa blusa, gente, podia ser dupla face. Eu achei bem legal a ideia de fazer ela com tecido que desse de usar dos dois lados. Só não pode ser uma estampa que apareça, né? Tipo aqui, que aparece a estampa do poá do outro lado. Vou abrir a de cima, que é a branca, e vou abrir a outra o mesmo tanto que eu abri essa. Tá? Então, tudo certo aqui, ó. Costas, direito, avesso aqui. E aí eu já vou posicionar para costurar. Deixa eu pegar o alfinete. Eu não peguei. Tá? E aí, o que eu já tenho que pensar? Que aqui é uma das primeiras costuras que eu vou fazer. O centro do decote. Tá? Tanto da frente quanto das costas. Mesma coisa. Direito com direito, ó. Direito do tecido. No branco eu não consigo saber qual é o direito, mas se soubesse qual era o direito, ficaria direito com direito. E eu não mostrei como fazer a abertura para dar o franzido a mais. Tá? Aqui no molde. Aí, se vocês quiserem fazer o franzido a mais no molde só da frente, vocês vão dar aberturas aqui, ó. Simplesmente dar cortes. Não tem muito uma regra de... Pode dividir esse decote aqui, né, em 3 partes iguais. E aí, na hora de botar no tecido, que agora vou botar nesse aqui, ó. Dá mais de uma opção para vocês. Vou colocar nesse aqui. Na hora de colocar no tecido, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? E dá mais abertura, dá mais espaço de franzido aqui, tá? E aqui já vai dar uma preguinha, ó, uma pencezinha. Então, dá mais abertura aqui e fecha um pouquinho mais a cava. Tá? No caso de ter bastante busto, isso aqui também ajuda, porque quando franzir aqui, vai puxar um ajustezinho a mais aqui. Tá? Mas só uma explicação para poder fazer com mais franzido no decote. Vamos voltar aqui. Vou cortar o viés. Espera aí que eu tô misturando as coisas. Deixa eu ver. Isso é blusa. Isso é blusa. Aqui é o tecido para eu tirar o viés. Tá? Eu vou botar o viés do poá. Poderia ser um viés branco também. Quantidade de tecido que eu tenho
Vai dar tranquilo para fazer o viés. E aí o viés assim, ó. Minha orelha e meu corte do tecido. O que que eu vou fazer? Dobro para tirar o viés aqui, ó. Tá? Então, eu costumo dobrar assim, corto ao meio. E vou tirar minha tira de viés aqui, que vai dar mais comprimento. E aí, eu faço isso aqui, para poder tirar ele bem retinho. Tecido que mexe muito, que mexe não, que é molinho demais, é mais difícil de lidar. 2 dedos, mais ou menos 5 centímetros de largura de viés. Aqui eu não tenho espaço para amarrar no meu pescoço. Então, eu vou fazer 2 tiras e vou emendar. Mesma coisa, tirei um. Primeiro eu corto o meu tecido no viés e depois eu corto as tiras. Aí aqui eu vou fazer a emenda. Vou deixar ele reto. Tirar essa parte que tá branca. E vou emendar no lado também que tá branco aqui. Que aí a gente pode fazer aquela emendinha aqui, ó. Pra fazer o viés ficar certinho. Em viés. A emenda também em viés. Até tem um videozinho no Instagram, mostrando como fazer a emenda do viés, tá? Então, aqui eu já vou ter todo o viés do meu decote. E aí, agora a gente vai para a máquina. Primeira coisa que eu vou costurar é a abertura do decote, tá? Todo o contorno do decote. Contorno do decote não, contorno da abertura. Vou fazer bem na beirinha, tá? Bem estreitinha essa costura. Eu não vou passar nada na overlock, tá? Vou fazer todo o acabamento interno mesmo. No cantinho aqui, ó, eu tenho que fazer bem retinho. Poderia ser redondo, porque não tem problema também. Vira, ó, com a agulha espetada no tecido e vai pro outro lado. Deve ter mais ou menos um meio centímetro aqui de costura só. Que aqui é aquela parte onde eu não fiz adaptação nenhuma, só cortei. Depois de costurado aqui, ó, eu dou um piquezinho para poder desvirar bem. Tá? Quanto mais profundo eu der esse pique, melhor. E posso costurar também a parte das cavas. Tá? Juntar as cavas aqui, direito tecido com forro, e aí sim, aí eu vou dar 1 centímetro, que foi o que eu coloquei de costura, de acréscimo de costura. Vou fazer o mesmo na outra. Tá? E aqui eu vou fazer o pesponto na parte do avesso da minha blusa, pesponto na cava, tá? Para que ela fique bem viradinha pro avesso. Então, dobro o trespasse de costura para cá e faço o pesponto. Vou ter blusa nova para usar amanhã. Tá? Na outra cava a mesma coisa. Tanto faz começar de cima, começar de baixo. Quantos tecidos que tem? Quantidade de tecido? É. Metragem, tu diz? Uhum. A blusa, ela tem 60 de comprimento, então eu tinha 80.
80 centímetros de tecido, sobraram aquele pedaço que eu tirei, o 80 de cada, né? 80 de cada. 80 do poá seria, né? E do outro poderia ser só 60, porque eu não usaria o viés dele, né? E aqui eu tô fazendo o pesponto no decote, gente. Peguei, em vez de pegar na cava, peguei no decote, mas não dá nada, a gente tinha que fazer mesmo. Então, o mesmo pespontinho que eu faço na cava, eu faço no decote. Tudo isso, a Lucimeire, que gosta de fazer roupa infantil, né, Lucimeire? Pra netinha, acho que é, né? Dá pra fazer tudo isso que se faz na adulta, se faz na infantil também. Agora sim, agora é a cava. A cava das costas. E aí, quando eu emendo uma na outra, as peças já estão prontas, então a minha costura já fica praticamente pronta. Ó, aqui o pespontinho do centro do decote. Tá? Depois a gente passa tudo a ferro, fica bem batidinho as costuras. Aqui onde vai ser o viés, eu gosto de colocar alfinete para deixar tudo junto, ó. Coloco o alfinetezinho nos cantos. Porque depois aqui eu vou passar costura para o franzido e eu não quero que o forro apareça do lado direito. Então eu já acomodo aqui, porque o pesponto ele me deixa a dobrinha bem definida aqui, ó, do que é avesso, o que é direito. Eu adoro esse pespontinho. Então as costas aqui já tá pronta para juntar com a frente depois. Vamos fazer o mesmo processo na frente agora. Juntar decote, também com a costurinha fininha, estreitinha. Meio centímetro de traspasso de costura. Eu não alinhavo nada, tá? Mas para quem precisa, tudo isso que eu tô costurando, alinhavado, fica mais fácil de costurar. Bem, sempre que eu vou virar a costura, ó, fazer costuras em bico, fazer costuras V's, né? Quando é V, sempre dessa forma. Espeta a agulha no tecido e vira. Tá? Porque senão ela fica arredondada. Não tem como não ficar arredondada. Se vier direto e fizer a volta, fica arredondada. Corta bem próximo da costura para poder desvirar. Se quiser, pode fazer, fica mais fácil fazer o pesponto agora, ó, no decote. Fica mais fácil fazer quando a cava não tá presa. Eu já vou direto, já faço e depois faço pesponto, mas tanto faz. Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Fica mais prático fazer, principalmente porque aqui é menor o espaço, né? Tá? Aí junta a cava agora. Já ia descobrir essa aqui. Ó, junta a cava da frente. Aí 1 centímetro de traspasso de costura. Na verdade, meninas, eu costumo pedir para colocar 2 centímetros de costura, mas eu gosto de usar 2 centímetros só nas laterais. Eu gosto dos acabamentos, gola, cava, decote, quando eu gosto de colocar só 1 centímetro. Mas como eu peço às vezes para a aluna fazer e ela coloca muito pouquinho, então eu sempre peço 2. E até para não confundir onde vai 2, onde vai 1, né? Mas para quem já está acostumada a costurar, 1 centímetro é o suficiente para acréscimo de costura em cavas e decotes. A lateral eu sempre gosto de deixar uma margem de erro, porque se ficou justa demais eu posso soltar um pouquinho na costura. Eu gosto de trabalhar com margem de erro, né? Sempre. E nesse caso aqui, eu não vou fazer os piques na parte da curva da cava, porque a blusa é transparente. Então, aparece muito que ficou com os piquezinhos. Então, eu prefiro não fazer os piques. E o tecido é leve, então ele também não tem necessidade
de dar os piques para que ele fique com um contorno melhor de cava. Mas tem alguns tecidos que é bom fazer o contorno, principalmente quando a peça é toda forrada, porque aí vai ficar 2 tecidos ali, vai ficar grosso. Tá? Aqui eu tô fazendo o pesponto da cava. Vou fazer o mesmo processo com os alfinetes aqui. Eu gosto sempre de dar uma puxadinha para dar uma esticadinha na linha aqui. Tecido, na verdade os dois são musselines aqui, né? É que um é um pouquinho mais grosso, o poá é um pouquinho mais grosso do que o branco. Mas eles são musselines, então são tecidos que deixam uma... Depois de passado é que ele fica bem esticadinho. Tá aqui, ó. E agora eu vou prender as laterais, tá? E as laterais eu vou fazer assim, ó. Vou abrir, poá para um lado, branco para o outro. E vou fechar exatamente assim, juntando a lateral. Direito com direito, ó, a parte do poá com poá e branco com branco. E vou passar uma costura de fora a fora. Alfineto bem aqui, ó, para que não saia do lugar, para não ficar desencontrado. E aqui tá tudo alinhadinho, ó. E aí eu vou passar costura. Vou passar costura com 1 centímetro só. Aquela folga que eu deixei foi para vestibilidade, tá? Então vou deixar aqui 1 centímetro também. E aí já vou limpando tudo que vai ficando. Porque quando eu terminar minha blusa, quando eu colocar o viés, ela já vai estar pronta. E aí não vai ter como entrar para cortar as linhazinhas. Enquanto ela tá aberta embaixo, é zero. Tá, por enquanto tá. Mas ela, eu vou fechar primeiro embaixo para depois botar o viés. Não, tá, tô entendendo. Tá? Ó, do outro lado a mesma coisa, ó. Tá? Junto as cavas. Corta as linhazinhas aqui. Eu adoro peças forradas. Eu acho que é mais fácil de costurar, mais fácil de montar do que peças com acabamentos separados. Tudo é mais fácil, menos aquele blazer. Para de falar do blazer, Carla. Aquele blazer é mais bonito. Pronto, ó. Costuradinho aqui. Minha blusa já tá. Olha aqui, ó. Como fica na cava. Montadinha, ó. Vou mostrar outra aqui, ó. Bem alinhadinha. Tudo bem certinho aqui, tá? E agora a montagem da parte de baixo, tá? Como a lateral já tá costurada, eu tenho que cuidar para que não fique torcido para eu desvirar. Essas partes de montar a parte fechada, eu tenho que fazer assim, ó. Eu pego aqui e viro assim, ó. Tá? Eu não posso simplesmente virar do avesso, porque já tá fechado aqui, ó. Aqui elas já estão unidas e já tá unido aqui. Se eu desvirar ela e costurar uma dentro da outra, eu não vou conseguir desvirar, tá? Então, o que que eu faço? Eu faço assim, ó. Aqui tá direito e direito, eu faço isso aqui, ó. Tá? Eu dou uma torcidinha nela para que eu consiga costurar. Quando eu chegar no final da costura, eu consigo desvirar ela. Ó. Dá para entender? Deu para entender o que eu tô fazendo? Entendi. Hoje eu tô inteligente. Tá? Eu sei. Então. E aí eu vou passar a costurinha também. Ó,
ó, passo a costurinha toda a volta. Como eu cortei as duas iguais, ó, aí essa parte fica lá pra dentro, ó. Mas olha aqui como ela tá. Tá? Ela não fica desvirada do avesso certo, né? Eu desviro do avesso e costuro. Depois eu não consigo desvirar. Então tem que ser dessa forma. E aí aqui, ó, como eu cortei as duas juntas, estão todas as partes do mesmo tamanho, eu não preciso nem me preocupar com o tamanho entre uma peça e outra. Está igual, né? Então as duas iguais, é só costurar. Mas eu preciso me preocupar para ver se não tá correndo mais um tecido do que o outro, para que elas não fiquem desencontradas aqui, ó. Na costura, ela tem que estar uma costura com a outra. Se der diferença, eu tenho que dar uma puxadinha no tecido e acomodar. Não pode dar prega, não pode dar franzido, não pode nada. Tem que dar tudo certo. Se não der, é porque uma parte ficou com a costura mais larga do que a outra. Professora, se der uma prega, desmancha. Hã? Se der uma prega, desmancha. Com certeza, com certeza. Ó, deu prega, desmancha. Não é para ter prega aqui, vai ter franzido só no decote. Olha aqui, ó, tudo certinho. Tá? Fechou tudo aqui. Ó, fechei. Olha como ela fica toda torcida, tá? Ó. Parece que não vai desvirar, mas vai. E aí eu vou desvirar por um dos buracos do decote. Eu vou puxar por aqui, ó. Vou passar toda a blusa por um buraco do decote. Tcharam! Pronto. Tudo desviradinho, ó. Tá, ó. Não tem nada torcido mais agora, gurias. Ó. Tu não tinha fechado o decote, era? Não, o decote não. Aqui não, ó. Aqui vai o viés, ó. Eu fechei aqui, ó. Eu costurei as aberturas, onde vai ficar. Fechou o meio, o viro, cara. Isso, só o meinho. A parte onde vai ficar o viés é essa parte aqui. Tu deixou, no caso. Hã? Deixou aberto. O ombro, Isso. no caso, É, porque ela não tem decote, ela não tem ombro, né? É decote. É tudo decote. É tudo decote, tá? Aberto. Isso. Tá, aí, isso. Aí agora sim, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o franzido, tá? Então eu vou passar a costurinha em cada parte. Já tá toda pronto o resto. O resto da blusa tá tudo pronto, tá? Só falta o decote mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó, no centro das costas, tá? O meio das costas. Eu vou fazer o franzidinho de um lado, ponto de franzido na máquina, né? O ponto maior da máquina. Não vou fazer muito largo, porque é viés que eu vou botar aqui. Então, vou fazer estreitinho também. Uma costura bem estreitinha para eu poder puxar o franzido. Tá? Vou fazer toda a volta. Não vou nem arrebentar a linha ali. Vou só deixar um espacinho entre um e outro, porque depois eu vou puxar separado. Tô passando todas as partes do decote no ponto de franzido, tá? Tudo alinhadinho, direitinho. Por isso que eu gosto de botar aqueles alfinetes, ó, que seguram o meu tecido. Tá? E centro das costas que ficou o fiozinho para eu puxar. Eu sempre puxo o fio da agulha. Na minha máquina funciona melhor assim, tá? Então, vou voltar o ponto aqui para o que eu estava costurando. Aí, eu puxo só o da agulha, tá? E aqui eu posso já fazer o franzido de toda a volta do decote. Eu só vou separar esse decote na hora que eu estiver colocando viés. Poderia ficar tudo separado também. Isso é uma questão de forma de fazer. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem.
tá? E aí eu vou determinar o tamanho de franzido para cada parte. Cada parte do meu decote vai ter um tamanho. A frente pode ser de um tamanho, as costas de outro. Esses alfinetes eu já posso tirar. Os alfinetes que eu botei para segurar o decote ali. Tá? Então, tá assim, ó. Meu decote todo no franzido. Vou emendar o meu viés, tá? O viés, eu não sei se vocês entenderam. Eu fiz um quadradinho aqui, ó. Um em cima do outro. E eu vou passar uma costura aqui, para que ele fique com a emenda no formato enviesado. Tem que ir tirando os alfinetes, porque eu só coloquei alfinete aqui. Eu até passo por cima do alfinete, mas eu não gosto muito. Aqui eu vou deixar umas pontinhas maiores e vou tirar essa pontinha aqui que ficou bem fininha. Refilo aqui e o meu viés tá prontinho aqui. Não gostei de como ele ficou. Não ficou bom. Ele ficou para dar franzido. Então, eu vou descosturar e vou fazer de novo. Ele deu uma folga aqui por conta do tecido que cedeu quando eu costurei. Então, vou dar mais uma ajeitadinha nele. Quando eu vejo que ele não ficou bem feito, eu tenho que fazer de novo, porque senão ele vai me dar problema na hora de prender na blusa. Não ficou bom. Olha como ele ficou. Ele não ficou reto, ó. Ele deu uma curvatura. Vou tirar e vou fazer de novo. Ele tem que ficar bem retinho. Tem que ficar como se não tivesse emenda. Vou até cortar aqui, para não demorar. Vou fazer de novo o quadradinho. Vou tentar de novo fazer da forma que eu fiz no início. Fazer o quadradinho e vou fazer a costura. Tecido que cede para fazer viés é complicado. Ele já estica e ainda enviés mais ainda. Agora, antes de cortar, eu vou ver. Agora sim. Agora ficou direitinho. Tira a diferença e pronto. Agora deu. Eu vou fazer, vou medir emenda. A emenda vai ficar bem na frente se eu deixar assim. Acho que dá para deixar, vou deixar de um lado. Não gosto da emenda do viés, mas não tinha outra forma. Vou deixar em um dos ombros a emenda. Então, o que eu vou fazer? Eu não lembro se a minha eu fiz do direito. Não, eu gosto de fazer do avesso. Tem umas coisas, gurias, que eu erro sempre, eu acerto sempre no erro. Sabe? Quando a gente não tem certeza de alguma coisa e faz sempre de uma forma e não era daquela que a gente queria fazer. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar a costura, ó, aqui é costas, aqui seria um ombro. Então, eu vou colocar a costura num ombro. E vou medir aqui, ó, para ver quanto que eu vou gastar até o centro das costas. Vou deixar uma tirinha de uns 20 centímetros, mais ou menos, sobrando do viés, tá? E aí eu vou prender no avesso da blusa. Só que eu gosto de costurar com o viés para cima. Então, o viés em cima, porque eu vou dando uma leve esticadinha nele. Tá? Então, eu vou começar dessa ponta aqui, ó. E aí, eu vou determinando já o tamanho de franzido que eu quero e o espaço que vai ter entre uma abertura e outra. Vou prender o viés agora, então. Vou costurando e vou tirar esse alfinete daqui. Já vou abrir aqui, vou soltar o meu franzido e vou deixar o tamanho de franzido que eu quero. Nesse momento, eu posso escolher o tamanho que eu quero, mas no outro lado, eu tenho que fazer exatamente desse tamanho aqui. Tá? Porque tem o espaço, ó. Tem o espaço entre um ombro e outro. E na minha blusa, eu deixei uns 2 dedos de espaço entre as costas e a frente.
E aí é isso que eu vou fazer aqui agora. Aqui, 2 dedos, e aí eu prendo a frente, ó. Deixei o espacinho aqui, prendo a frente. E aqui também eu vou dar o espaço que eu quero de franzido. No meu ficou mais ou menos uns 4 dedos. Eu não peguei fita métrica agora para medir. Mais 4 dedos dá mais ou menos 9 centímetros. 4 dedos meus, né? E aí eu vou levemente esticando o viés quando eu costuro. Se eu costurar o viés com folga, ele vai ficar torcido depois. Vou arrematar aqui, porque aqui eu tenho a gota, que é onde separa um franzido do outro, e essa parte também eu escolho o quanto vai ficar aberto. No meu eu deixei 2 centímetros, na minha blusa eu deixei 2 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa nessa. 2 centímetros de abertura só. E aqui eu tenho que ver o tamanho que eu deixei a outra frente. Eu já era para ter visto antes. Vou ter que parar aqui, ó, prendo a pontinha e vou medir o tamanho que eu deixei. Para que fique as duas partes da minha blusa iguais. As duas partes da frente. Porque aqui eu puxo franzido de acordo com o tamanho que eu queira. Ó, aí eu meço tudo para que fique do mesmo tamanho. Aqui tá do mesmo tamanho. É só não deixar correr o franzido aqui na hora de costurar. Dá para marcar também com giz, se quiser, no viés o tamanho entre uma parte da blusa e a outra. Ó. E aí já tira esse monte de linha, tira o alfinete que tem aqui ainda. E vamos medir para ver se ficou tudo certinho, ó. O tamanho tá igual, tudo certo. Para não chegar lá no final e ter que fazer tudo de novo. Agora aqui eu vou dar o espaço que tinha na outra parte, né, no outro ombro das costas, que não tem ombro, é decote, e vou colocar a parte das costas aqui, alfineto. Deixar o mesmo transpasse que tinha na outra. E aqui eu já tenho que deixar também o tamanho do franzido das costas, porque aqui eu vou dar uma abertinha para ficar igual. Mesmo tamanho, alfineta e distribui o franzido. Deixa bem distribuidinho para não ficar embolado. A pontinha que sobra atrás é só para fazer um nozinho para fechar o decote. Porque poderia ser um botãozinho também, né? Aí os detalhes são de acordo com o gosto de quem está fazendo, tá? Aqui, ó. O que eu faço na ponta? Eu vou fechar primeiro a ponta. Eu vou fechar a ponta do viés. Ó. Vou fazer um rolotê aqui. Vou usar a mesma largura da costura que eu tenho ali na blusa. E vou fechar a pontinha do meu viés. Vou fazer isso nas duas pontas. E fecho a pontinha também. Tá? Tiro esse excesso aqui para conseguir desvirar. Se ficar muito pequenininho o viés, muito estreitinho, dá para virar com agulha. Aqui eu vou conseguir desvirar com o enfiador de elástico, que ele é bem fininho. E a ponta ficou pequenininha também, ó. Aí eu desviro aqui, ó.
E a pontinha do meu viés já tá com acabamento. Vou fazer o mesmo no outro lado. Aqui, como eu sobrou uma ponta maior, eu vou cortar um pedacinho. Vou tirar o que tá sobrando para ficar as duas pontas iguais. E esse lado do viés eu vou ter que fazer uma costura um pouquinho mais larga, porque ele tá mais largo. Então, eu vou fazer a costura um pouquinho mais larga para deixar ele da mesma largura do outro lado. São detalhes que a gente vai acostumando com o tempo. O olho fica tão viciado que a gente já sabe onde está largo, onde está estreito. Mas se quiser medir tudo antes, mede. Tá? E aí aqui eu vou refilar um pouquinho essa beira. E na verdade eu me baseei pela largura da sapata, né? Do calcador ali para saber a largura da minha costura. Mas eu não costumo muito usar o calcador para fazer a largura. Eu faço mais a olho mesmo. Tá? Desvirou aqui. Tudo certo. Agora, essa parte da costura, eu alinhava. Até para profissional é melhor alinhavado. Quero fazer uma vez só, não vou desmanchar, eu vou alinhavar. Tem uma linha. Que aí, quando eu passar a costura, tem que ficar bem retinho, bem parelhinho, porque vai ficar do lado direito essa costura. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o tecidinho pra dentro ali, e eu venho com o viés em cima e dobro para costurar, fazer uma costurinha bem na beirinha. E eu tenho que cuidar para que ele fique todo da mesma largura, porque essa aqui é a parte que vai aparecer do meu acabamento. Caso fique alguma costurinha para fora, eu posso tirar a costurinha extra que ficou. Porque aqui, como eu fiz a costura, tem o franzido, tem a costura que eu prendi no viés, e agora eu vou fazer uma outra costura. Então, quando eu faço essa última costura, se ficar alguma costurinha aparecendo, eu posso tirar, porque igual vai estar tudo costurado. E aí, eu passo aqui, ó. Passo direto a parte que ficou sem tecido. E vou até encontrar a outra tirinha lá do fechamento das costas. Se fosse com revel, teria que ser quantos centímetros de tecido? Eu gosto de colocar uns 5 centímetros abaixo da beira da cava. Então, teria que ser, uns 5 centímetros abaixo da beira da cava seria o ideal. Mas igual, nesse caso, igual o acabamento aqui do decote seria, né? A única coisa que muda é que não é forro, né, Lucimeire? Só seria o revel nessa parte aqui toda, né? Ou poderia ser bainha também, né? Poderia ser bainha na abertura do decote, porque não tem nada que não pudesse, né? Não pudesse ser bainha, não tem. Mesmo ali na pontinha, daria para fazer uma bainha sem problema. Na ponta do acabamento do decote. Na cava poderia ser, ó, essa parte poderia ser bainha. Então, poderia ser bainha no decote e na cava e o viés nessa parte aqui do decote, da volta do pescoço. Olha aqui, chegando no final. Gente, isso aqui me lembra uma vaca. Eu vou me vestir de vaca malhada. Mano, acho que vamos todas. Eu vou me vestir de vaca malhada. E eu vou dizer pra vocês, né? Porque eu tô fazendo a saia preta, né? Então eu já sei até com o que eu vou usar essa blusa. Pronto. Tô fazendo a saia preta.
Tá quase pronta. Só preciso terminar ela. Eu gosto de pegar e fazer tudo de uma vez. Quando eu não faço, às vezes eu acabo deixando de lado. Mas eu gosto de pegar e fazer tudo de uma vez. Pronto, ó, alinhavado aqui. Vamos passar a costura e aí a blusa já está pronta. Eu não vou passar na ponta da tira, tá? No viezinho aqui eu não vou passar. Eu gosto dele mais molinho, eu vou passar só para prender a parte do acabamento da blusa. Se eu não quisesse que ficasse com costura em cima do viés, eu poderia fazer com pontinhos à mão, né? Estilo costura, alta costura. Que a parte do viés é feita à mão. Aí eu faria ao contrário, eu prenderia ele do direito para virar para o avesso. Bem na beirinha. Eu até falei da Lucimeire, a Selma também faz roupa infantil bem linda, né, Selma? Adorei as tuas roupinhas infantis. Ficaram lindos os vestidinhos. Tá? Então, ó, prontinho. Tiramos todas as barbinhas, limpamos a blusa. E tá pronta. Eu vou botar no manequim ali para vocês verem ela pronta. Vou levar vocês de novo para lá, vou botar no manequim, tá? Quando ficar grande, Quando ficar grande, tá bom. Vocês. Tá dando para ver todo, né? Olha aqui. Toda a blusa. Aqui, ó. Depois eu passo ela direitinho. Gente, esse manequim é 40, mas as minhas roupas ficam grandes nele, tá? Então, minhas medidas não dão certo no manequim. Ficou aparecendo a franzidinho aqui do franzido, do pontinho que eu fiz de franzido. Mas é isso aqui, ó. Depois boto uma sainha, olha aqui. Atrás ficou assim, ó. Amarradinho aqui, dá um lacinho ou não, né? Bem passadinho, isso tudo fica acomodado. E aí vocês vão me ver com a blusa. Vão me ver vestindo a blusa. Vou mostrar pra vocês como ficou depois no corpo. Passadinha, ela não fica fofa assim, ó. Tá? E em mim ela vai ficar aqui, ó. Ó, eu sou maior do que o meu manequim, então, tá? Franzidinha aqui. Mas o conteúdo de hoje era esse, então, espero que vocês tenham gostado. Tá? E aí a gente combina uma próxima confraria para fazer outra coisa que vocês queiram também, né? Se vocês têm alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida com a blusa? eu não Não? fico. As outras meninas eu não estou vendo, né? A Selma tá escondida, a Margarida tá todo mundo escondido. Só tô vendo a Lucimeire. Até a Carla não tá aparecendo agora. Desapareci, Desaparecesse. mas eu tô aqui. Eu sei, né? Eu tô ouvindo a tua voz. Tu, Lucimeire, primeira aula hoje, né? Ao vivo. Gostou da aula? Gostou? Gostei. Gostou? Que bom, então. Espero te ver outras vezes aqui, né? Porque eu não pretendo parar com isso, né, meninas? A não ser que vocês me digam que não querem mais, né? Porque, assim, ó, pra mim é um a mais. Tanto para vocês quanto para mim, né? Na verdade. Porque essa parte de adaptação de molde, essas questões que eu tenho feito com as aulas ao vivo aqui com vocês, é algo além do curso em si, né? Então, é para tirar dúvidas, para ver se vocês têm alguma dúvida quanto ao conteúdo que está lá na plataforma e para acrescentar, né, mais conteúdo para vocês. Final de mais uma confraria com as alunas, uma aula exclusiva para a turma costura de primeira, turma número 1. Então, essa aula vai ficar gravada para que vocês possam assistir assim que vocês puderem. Boa noite!